santificação. E quando nós pregamos, nós sempre espiritualizamos muitas vezes alguns assuntos. É como se alguns assuntos eles fossem tão sagrados que nós não pensamos neles fora do contexto de igreja, dentro de um ambiente de igreja. E aí nós pensamos em santidade como algo restrito a algum lugar, como que se Deus não estivesse interessado em nós por inteiro e de segunda a segunda, ou de domingo a domingo. Deus está interessado, Ele tem interesse em nós todos os dias das nossas vidas. Deus está interessado em tudo que nós fazemos. Porque muitas vezes a gente pensa que Deus está interessado somente nesse ambiente aqui de culto. Ah, Deus está aqui, então Deus está... Irmãos, Deus, Ele é algo tão vivo, tão real, que você que tem o Espírito Santo de Deus, você pode desfrutar desta comunhão e desta presença. Irmãos, são tantas experiências que nós temos daquilo que Deus conversa conosco, daquilo que Deus fala ao nosso coração. E eu queria que também, de encorajar, de levar a igreja a essa percepção, a essa sensibilidade da nossa vida cristã. Irmãos, Deus tem colocado no nosso coração, e aí quando a gente fala que Deus tem colocado no nosso coração, parece assim que a gente transforma tudo que Deus fala, tudo que Deus nos orienta, como que tudo que Deus falou, se Deus está mostrando, se Deus está falando, vai dar tudo certo. E nem sempre dá certo. Não é porque Deus está nos direcionando para alguma coisa que essa coisa vai dar certo. Ela pode dar certo se nós perseverarmos, se nós pagarmos o preço daquilo que precisamos fazer, das nossas responsabilidades. Por exemplo, Deus tem colocado no nosso coração de nós ganharmos a Nova Holanda para Jesus, de nós nos dedicarmos inteiramente, de nós trabalharmos, de nós pregarmos, de nós levarmos a palavra do Senhor a cada um lar. Não é a gente pensar, e quando a gente pensa naquilo que Deus Ele nos direciona, a gente sabe que é muito grande. É um trabalho muito, mas muito exaustivo. Não é assim somente bater o pé e dizer de que, irmãos, a Nova Holanda de Jesus. Não, irmãos, tem um preço a pagar. Nós temos um preço a pagar. E quando nós falamos do preço a pagar, irmãos, seria muito fácil se o preço a pagar fosse apenas o nosso cansaço físico. Se fosse somente o nosso desânimo, às vezes em algumas situações. Mas, irmãos, nós temos um exército de demônios, um exército de espírito das trevas que se levanta contra as nossas vidas. A gente não pode achar de que trabalhar na obra de Deus, de fazer a obra de Deus, que vai ser de qualquer maneira, que nós vamos conseguir, vamos bater o pé, vamos falar em línguas estranhas e vamos dizer, não, irmãos, tem um preço a pagar. É uma vida com Deus, uma vida íntegra, uma vida de entrega, uma vida de renúncia em tudo na nossa vida. E aí no ano em que nós estamos, que o Senhor colocou no nosso coração de mais palavra, sabe, irmãos, quando o Senhor nos dá e a gente pensa na passagem, e a gente pensa na pregação, e eu fico pedindo a Deus para me instruir, para como levar a palavra para a igreja, como que a gente pode começar
A gente pode pregar, eu posso pregar como pastor, eu posso pregar dentro de uma prática daquilo que eu conheço, mas eu não quero fazer do meu jeito, eu quero que seja do jeito do Senhor, e eu quero que o Senhor nos conduza na sua palavra. Eu quero que nós realmente tenhamos compromisso com a palavra de Deus. Não é um compromisso de nós conhecermos a palavra de forma intelectual, de eu saber decorar versículos, de eu saber onde que está escrito, de eu contar histórias e contar contextos de assuntos. Mas eu quero muito mais além do que saber essa parte intelectual, é a parte da nossa prática, é o nosso relacionamento com Deus no dia a dia, da nossa obediência, da gente praticar a palavra de Deus, de nós termos responsabilidades como cidadãos, como membros da igreja, mas muito mais além do nosso compromisso que nós temos com Cristo, com o reino de Deus, com o Espírito Santo. E aí, o Senhor tem colocado no nosso coração essa passagem que nós começamos na semana passada, lendo em Efésios, capítulo 4, do versículo 22 em diante. Mas é interessante, irmãos, nós observarmos que quando Paulo ele vai fazer uma lista de coisas que os homens que estão nas trevas, que eles fazem, e eles fazem por engano, eles fazem porque eles não conhecem a verdade, eles fazem porque eles não estão na luz. E aí a palavra do Senhor diz que nós estamos na luz. Jesus ele fala, eu sou a luz do mundo, e aquele que vem a mim jamais andará em trevas. E quando Jesus estava falando isto, ele estava falando na festa dos tabernáculos, que era uma festa onde eles tinham luzes, e essas luzes eram tão grandes que alumiava muita coisa. Mas quando o dia chegava, já não tinha mais efeito era uma iluminação que era feita na festa dos tabernáculos, que era mais ou menos assim um poste, né? Vamos colocar assim, um poste de 23 metros, algo que pudesse iluminar um grande território, um grande espaço. E aí é nessa condição que Jesus ele vai mostrar que aquela iluminação ali era importante e que por aquela iluminação muitas pessoas viam muitas paisagens, tinha muitos recursos pela iluminação, mas ele se coloca e diz assim, eu sou a luz do mundo, e aquele que andar em mim não andará em trevas. E agora, quando nós lemos a passagem, Jesus, ele, lá em Mateus capítulo 5, ele diz de que nós somos também, ele diz que nós somos o sal da terra e que nós somos a luz do mundo. Nós também somos. Aí nós vemos a responsabilidade que agora nós temos. E aí uma das coisas que eu tenho pensado, de que nós precisamos, irmãos, primeira coisa que nós precisamos fazer, é que nós precisamos de amar a palavra de Deus. Nós precisamos de entender de que a palavra de Deus ela tem um tesouro, uma riqueza muito grande, porque essa riqueza que tem a palavra não é somente para nós usufruirmos das bênçãos dos céus sobre nossas vidas, mas também de nós resgatarmos vidas através da palavra de Deus, através da vida que nós temos agora em Cristo Jesus. Quando ele fala que nós somos a luz, isso remete uma responsabilidade que nós temos também, que assim como Jesus, ele é a luz do mundo, ele também diz que nós somos também. E aí o texto que nós separamos hoje para nós lermos, está em Efésios, no capítulo 5, versículo 8,
Vamos ler Efésios 5, versículo 8, que diz assim: porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E eu queria que a gente pudesse voltar ao texto, antes de nós entrarmos propriamente nessa passagem, eu queria que a gente pudesse ler ainda em Efésios capítulo 4, do versículo 22 em diante. Está ali na tela e nós podemos ler. Diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irmãos, é importante a gente conhecer assim um pouco do contexto sobre essa cidade de Éfeso. Essa cidade de Éfeso era uma cidade que, sabe quando a gente passa assim na rua e a gente lê, né? Vou trazer o seu amor em 7 dias. Em 3 dias, ou em 7 dias, você vai ter o seu amor de volta. E essa era a forma e a crença como que essa cidade tinha, porque ali tinha esses espíritos de feitiçaria, espíritos que operavam com esses que são enganos, que na verdade não é bênção nada, é engodo de Satanás sobre a vida da pessoa, sobre a vida das pessoas. E existem muitas pessoas que vivem sendo engodadas pelo maligno. E aí, quando o apóstolo Paulo começa a pregar, esses homens que eram os que ensinavam, que eram usados pelo demônio para revelar as coisas, para engodar as pessoas, esses homens se convertem. E esses homens, além deles se converterem, as pessoas começam a queimar os livros em praça pública, porque aquilo que eles haviam aprendido na feitiçaria, aquilo que eles haviam aprendido por demônios, eles vão à praça pública e vão queimar aquilo e vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas para isso acontecer, isso teve que ter um apóstolo que foi pregar, que foi evangelizar, que foi viver a palavra para que aquele povo pudesse conhecer. Eu queria, se for possível, a gente ler Atos capítulo 19. Atos capítulo 19, eu gostaria de fazer essa leitura com os irmãos. Eu sei que é uma passagem grande, mas é uma passagem para os irmãos entenderem em que contexto que a igreja de Éfeso ela é evangelizada e como que o evangelho chegou até a ela. E, de repente, a gente pode estar na maré, nós estamos aqui como estamos, e nós vemos tantas pessoas iludidas, tantas pessoas ainda presas aos engodos de Satanás, e aí o Senhor está levantando uma igreja para combater fortemente, mas para essa igreja combater, para essa igreja evangelizar, essa igreja precisa de aprender a palavra dele para poder pregar, ensinar o poder do evangelho, o poder que Cristo opera em nossas vidas. Irmãos, nós fomos escolhidos pelo Senhor.
Nós fomos salvos pelo Senhor. O Pai nos amou. Deus prova o seu amor para conosco, em que Ele envia o seu Filho para nos salvar. O seu Filho nos salva. Deus envia o seu Filho vai à cruz por obediência. Ele cumpre a vontade do Pai. Ele morre ali na cruz do Calvário, derrama o seu sangue para nos salvar, para nos garantir a compra da nossa vida. E o Espírito Santo, ele nos cela. O Espírito Santo confirma. O Espírito Santo habita dentro de nós. Agora, nós precisamos ainda de viver as promessas de Deus, daquilo que Deus quer que nós façamos. Agora, irmãos, quando nós lemos que quando o apóstolo Paulo, ele vai falar para nós, olha, quem furtava, não furte mais, quem roubava, não roube mais, quem mentia, que nós não devemos mentir, né? Então o apóstolo Paulo, ele faz uma relação para nós, e nós podemos continuar essa leitura, como nós começamos a ler em Efésios, do capítulo 4, do 22 em diante, a gente vai ver que existe uma lista de coisas. Agora, irmãos, essas listas de coisas na nossa vida, elas não podem ser assim como algo como se fosse uma lista de coisas que a gente tem que nos preocuparmos e nós ficarmos assim, tanto olhando para cada uma dessas. Nós vamos ler aqui para os irmãos entenderem do que eu estou falando, né? Efésios 4, do 22 em diante. Vamos lá, então, a partir do versículo 25. Por isso deixai a mentira e falai a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E aí a gente fica, quando a gente lê isso, a gente fica pensando assim, mas que tipo de mentira? Que mentira que eu tenho contado? Que tipo de mentira pode estar pesando sobre a minha vida? Que tipo de mentira que eu estou envolvido? Na verdade, não é para a gente ficar assim preso, como querendo relembrar alguma coisa para a gente começar a praticar algo, como se a gente tivesse que se preocupar assim, a partir de hoje eu estou ouvindo o pastor pregar e a partir de hoje eu vou consertar a minha vida, tá? E às vezes nós saímos daqui com uma motivação e que quando a gente pensa em coisas para mudanças, e às vezes essas mudanças elas são a curto prazo, na maioria das vezes elas não acontecem. Nós precisamos de ter uma dependência e nós estarmos numa disposição de nos colocarmos diante do Senhor e dizer, Senhor, me ajuda na minha caminhada. Senhor, eu quero observar a Tua palavra, eu quero Te obedecer. Senhor, nos momentos que eu enfrentar dificuldades, Senhor, que o Senhor me dê força, que o Senhor me capacite. Senhor, que o Senhor não me abandone, não me deixe, Senhor, eu viver como um tolo, como uma pessoa que não tem certos cuidados, que não tem prudência como teu filho. Nós precisamos de tomar cuidado sobre tudo que nós fazemos, às vezes de uma forma radical. A gente precisa de se preocupar em ter equilíbrio na nossa vida, de nós começarmos e pedir a Deus para nos ajudar a arrumar a nossa casa. E aí quando eu digo arrumar a nossa casa, é arrumar a nossa vida. E aí você pedir ao Senhor e você dá um passo de mudança mesmo,
de correção, mas essa correção, ela não pode ser um passo para frente e 2 passos para trás. Ela precisa, ainda que seja de uma forma bem lenta, mas que ela seja progressiva. Os irmãos entendem que muitas vezes a gente quer mudanças para a nossa vida e a gente parte para um radicalismo que muitas vezes parte muito mais de um desequilíbrio. E muitas vezes com esse radicalismo, esse desequilíbrio, a gente não ouve a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos conhece, ele conhece a nossa estrutura. Agora, o que eu e você precisamos é de nós ouvirmos cada dia. Cada dia. Não é você hoje fazer uma lista de coisas que você precisa mudar. É você diariamente, você abrir o teu coração e dizer para o Senhor: Senhor, me ajuda, Senhor. E o Senhor, ele vai trabalhando na nossa vida. Eu tive uma experiência essa semana que às vezes é bem interessante, né? Eu trouxe como é que é o nome? Uma tabela de basquete que nós ganhamos lá em casa, mas essa tabela de basquete, a gente ficou por longo tempo, a gente levou para o terraço do condomínio, mas aí não pôde ficar lá no terraço. A gente tinha que desfazer, e aí essa tabela de basquete ficou muito tempo no nosso corredor. Aí eu decidi trazer essa tabela de basquete aqui para a igreja, para em algum momento em que a gente tiver uma quadra, a gente poder montar essa tabela de basquete, né? E aí a gente quer que as crianças possam aprender, que as crianças tenham uma atividade, né? E espero que Deus use o Davi, que gosta de basquete, né? Quem sabe nossos planos são uns e os planos de Deus são outros. E aí eu também não estava fazendo dessa motivação como se fosse alguma coisa particular. Mas aí eu cheguei aqui na igreja e eu queria guardar numa sala aqui, uma sala que está aqui do lado. E aí eu não encontrei a chave. E aí eu pensei, meu Deus, eu vou ter que passar com esse objeto, mas eu vou ungir esse objeto. Eu pensei assim, eu não queria que eu trouxesse e passasse aqui dentro da igreja com um objeto que, embora fosse da igreja, mas que não fosse, que eu não trouxesse alguma coisa sem antes consagrar. E aí eu estava ali atrás e eu estava falando com o Senhor, né? Senhor, acho que eu falando com o Senhor, acho que eu vou consagrar isso aqui para eu poder guardar ali dentro da sua casa. Aí, na mesma hora, o Espírito Santo falou assim para mim: filho, quem tem que estar consagrado é você. A obediência que eu quero não é das coisas que você vai fazer de consagrar. O que eu quero é a obediência do teu coração. Então, sabe, o Espírito Santo, ele é vivo. Ele fala, ele comunica conosco em muitas decisões que nós queremos fazer na nossa vida. E alguém poderia dizer assim, mas pastor o pastor tem autoridade, o pastor pode fazer. Irmãos, nós estamos na casa de Deus. É Deus que é dono dessa casa. Nós temos que pedir e perguntar a Ele o que é que nós devemos fazer. Eu sei que eu posso errar em muitas coisas, mas naquilo que, quando acende uma luz de Deus no meu coração,
e eu preciso perguntar ao Senhor. Mas, irmão, sempre Deus, Ele tem uma resposta quando você quer fazer as coisas para Ele. Às vezes a gente está querendo até fazer que não é nem aquilo que Ele está pedindo, mas Ele mostra: filho, não é isso não, filho. Descansa na minha presença. E aí eu estou falando como é que nós precisamos, porque é lógico que o pastor tem que ter essa experiência de ouvir o Espírito Santo. Mas, irmãos, essa experiência, ela não pode se limitar a mim. Ela tem que ser em cada crente. Irmãos, o irmão, a irmã, você é um sacerdote real. Deus, Ele te tirou das trevas, Ele te tirou do mundo para revelar a sua maravilhosa luz, para você ser uma testemunha viva do Evangelho, onde quer que você esteja. Deus, Ele tem nos chamado para isso, e Ele quer falar, Ele quer usar a cada um de nós. Irmãos, você tem o Espírito Santo. Você precisa de dar essa liberdade ao Espírito Santo, para você ouvir e você querer saber de Deus. Senhor, eu quero que o Senhor me fale, né? Estava contando, um dia desses, a minha filha tinha ido a uma perícia, né? E ela estava com uma enfermidade, e ela tinha mesmo necessidade de ficar com auxílio do INSS. Mas ela foi negada, né? Houve a negação, e mesmo ela fazendo tratamento no fundão, ela tendo todos os... até cirurgia ela fez, e mesmo assim foi recusado o auxílio dela. E aí ela falou assim: pai, o senhor pode ir comigo na perícia, que eu vou fazer a perícia e aí eu preciso de que o senhor vá comigo. Mas eu fui com ela para fazer companhia. Como pai, fui fazer companhia. Eu até levei um livro, que eu sempre gosto de aproveitar e ficar lendo. Mas quando eu cheguei lá, o Espírito Santo falou assim, ó: entra em intercessão agora. E aí, irmãos, eu fiquei em intercessão o tempo todo que a minha filha ficou lá dentro, o Espírito Santo me usando para eu interceder pela minha filha. E aí, irmãos, como é que eu sei que é o Espírito Santo? Eu sei que é o Espírito Santo porque tem testificação. Se eu ficasse lá o tempo todo, o Espírito Santo mandou você orar, mandou você clamar, e aí quando chega na hora da perícia, cadê o resultado? Não, mas na hora que chega o resultado, e as coisas de Deus, irmãos, sempre assim é mais difícil, não é fácil, porque se os irmãos já fizeram alguma perícia, eu já fiz, e às vezes acontece assim, né? A gente vai à perícia, aí a médica ou o médico fala assim, ó, depois de 9 horas da noite vai sair a resposta. Aí a gente fica esperando, né? Se vai ter a resposta, e às vezes quando vem a resposta, já vem o local que é para você ir receber, né? Então tem... Mas aí nesse dia, chegou 9 horas, não veio resposta nenhuma, e era sexta-feira, a gente passou o final de semana todinho orando, clamando a Deus. Quando chegou na segunda-feira era feriado, aí não veio também a resposta. E só saiu na terça-feira, mas quando saiu a resposta foi de bênçãos. Por quê? O Espírito Santo me fez entender de que o Espírito Santo, irmãos, é esse Espírito vivo, é o próprio Deus que é santo, que trabalha por aqueles que amam, por aqueles que obedecem. E o Espírito Santo foi que convenceu, porque eu estava ali: Senhor, eu preciso de que o Senhor convença a essa médica. Senhor, é justiça. Senhor, eu rogo ao Senhor pela justiça. E aí a minha filha até contou para mim assim: pai, eu estava lá dentro, do nada eu comecei a chorar. Assim, e a doutora ficou assim meio que olhando para mim, mas foi tudo obra de Deus, coisa assim que só nós que servimos a Deus é que sabemos aquilo que Deus faz, que Deus trabalha por nós. Agora, irmãos,
O irmão pode ouvir de mim e pensar de que isso daí é um testemunho porque eu sou pastor, porque o pastor, de repente, Deus ouve mais. Não, irmão, essa palavra é para você. O Espírito Santo quer usar você. O Espírito Santo quer fazer com que você tenha experiências com Ele. Ele quer que você tenha experiência, Ele quer que você o conheça, para que você possa testemunhar das suas maravilhas, das maravilhas do Senhor. Então o texto aqui está dizendo, versículo 25, por isso deixai a mentira, falai a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E aí a gente vai vendo assim uma relação, né? Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E aqui é muito importante, porque as pessoas acham que se irar é pecado. Irar não é pecado, irmãos. Você deve se irar contra as coisas erradas. Você tem que se revoltar. O que é irar? Irar-se é se revoltar contra as coisas. Agora, nós não podemos nos irar com coisas fúteis. E também, nós também não podemos nos irar e também não perdoar, não resolver em retidão, porque eu posso me irar contra uma pessoa que é um abusador de criança. É lógico que todos nós temos que nos irar. Nós não podemos aceitar as coisas assim, facilmente, como que nós fôssemos uma geladeira, como se nós fôssemos de gelo. Não, nós somos pessoas que nos revoltamos. Nós nos revoltamos contra as coisas erradas. Agora, o texto está dizendo, irai-vos e não pequeis, porque nós podemos irar. Agora, nós podemos, através da nossa ira, nós pecarmos contra o Senhor. Nós podemos, com a nossa ira, nós criarmos outros problemas. Mas nós temos que nos levantar nós precisamos nos revoltar contra as coisas erradas. E não é pecado. Não deis lugar ao diabo. Também é uma área em que Paulo vai nos ensinar a respeito de uma batalha espiritual, irmãos. Nós vivemos numa batalha, numa guerra espiritual. Pastor Fábio Damasceno, um pastor de um ministério S8, ele falava certa vez numa ministração em que eu participei, ele disse assim, irmãos, se nós estivéssemos tão consagrados, com uma vida diante de Deus, nós íamos ver demônios andando na rua. Ou os irmãos acham que não existem demônios acompanhando pessoas? Os demônios, eles são reais. Os demônios existem. E aí, quando a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo, irmãos, e logo quando a própria ira, ela pode ser um lugar que a gente pode dar lugar ao diabo. A própria mentira pode ser uma oportunidade para nós darmos lugar ao diabo. Então, nós precisamos de entender que nós temos uma vida santa e que nós precisamos estar vigilantes o tempo todo para nós podermos agradar ao Senhor. Agora, quando eu digo isso, irmãos, eu repito novamente, irmãos, não é para a gente sair daqui do culto assustado, cheio de medo. Não, é para você sair daqui, você vigilante, mas você temente ao Senhor. E como eu estava dizendo, você sair daqui pedindo ao Espírito Santo, Senhor, me ajuda. Senhor, guarda a minha boca. Senhor, guarda as minhas atitudes. Senhor, me ajuda, Senhor, para eu não pecar contra Ti. E nós, por que nós temos que fazer isso, irmãos? Porque agora nós estamos na luz. Quem está na luz reconhece o pecado. Quem está na luz sabe o que é viver em trevas. E o apóstolo Paulo está dizendo que nós éramos esses homens que andávamos nas trevas, que nós fazíamos as coisas que não agradavam a Deus, mas agora que nós estamos em Cristo,
nós temos agora que nos despir, nós temos que tirar a roupa do velho homem e nos revestir do novo homem. Aquilo que nós fazíamos, nós não devemos fazer mais, porque agora nós estamos na luz. Versículo 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca palavra torpe. Uma coisa importante, irmãos, que a palavra de Deus, ela nos recomenda. A palavra torpe, a gente poderia dizer aqui que a palavra torpe, ela não é apenas um palavrão, mas a palavra torpe, ela pode ser qualquer coisa que a gente esteja falando mal de alguém, que a gente esteja criticando alguém. E uma das coisas que eu tenho aprendido, irmãos, que quando a gente fala muito mal das pessoas, é porque no fundo, a gente está escondendo quem a gente é. Porque se a gente soubesse quem a gente é de verdade, a gente falaria menos da vida do outro e a gente procuraria muito mais a consertar a nossa vida. De nós nos colocarmos diante do Senhor em humildade, em humilhação, e dizer ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe, quando a gente vê uma reportagem na televisão, tantas coisas que a gente assiste, é lógico que tem coisas que a gente se revolta, e tem outras que a gente diz: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha família. Senhor, não deixa que isso nunca aconteça com a minha família. Senhor, tem misericórdia. Então não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Olha, irmãos, existe uma responsabilidade, como nós que somos filhos da luz, nós temos uma responsabilidade muito grande. Em tudo que nós falamos, nós devemos ter cuidado. A palavra de Deus diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Você sabia que, de acordo com aquilo que você fala, às vezes você pode se comprometer em mudar o seu próprio comportamento? Não sei se você pode entender isso, mas a Bíblia fala assim, ó: não julgueis para que você não seja julgado. Às vezes, quando a gente fala mal de uma pessoa, quando a gente se coloca no lugar de juiz para aquela pessoa, às vezes Deus permite aquela coisa que você julgou que era errado daquela pessoa acontecer contigo. Já aconteceu isso comigo, infelizmente. Eu sabia que alguém estava devendo, uma vez na minha vida, estava devendo, e eu bati a língua no dente ou na boca, sei lá onde. Eu fui falar mal. Eu pensei assim: não, mas a pessoa como um crente não podia ficar devendo numa instituição. Nós crentes, nós não podemos ficar devendo. E aí, irmãos, assim parece que só foi eu falar, eu fiquei também devendo na mesma instituição. Sabe, irmãos, quando a Bíblia fala não julgueis para que você não seja julgado, às vezes a gente vê uma pessoa que está com a vida errada. E a gente, às vezes, é um sujo falando do mal lavado. A gente, às vezes, não olha para nós mesmos e nós falamos da vida do outro. Mas, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele possa falar ao nosso coração, à nossa vida. E que, sabe, quando nós realmente tratarmos os outros como Deus ele nos trata, as coisas na nossa vida, elas começam a mudar, elas começam a se transformar, porque Deus ele dá graça aos humildes. Porque quando nós julgamos, nós nos colocamos como uma pessoa soberba, às vezes uma pessoa orgulhosa.
E às vezes a gente não é nada daquilo que a gente está julgando o irmão. Parece até que está tudo certo na nossa vida, para a gente estar julgando o irmão. Então, queridos, nós precisamos de ter amor, nós temos que ter longanimidade com os nossos irmãos. Eu não estou falando aqui de que a gente não precisa resolver os problemas da nossa vida, que a gente não tem que consertar certas coisas, né? Não é porque eu sou pastor, eu tenho que ter longanimidade, eu tenho que ter mansidão, então vamos deixar tudo correr frouxo, todo mundo faz e a gente vai. Não, a gente precisa de ter mudanças e a gente entender que existem mudanças que o Senhor exige de nós e que aí sim a gente precisa de mudar, a gente precisa de exigir e que essas mudanças elas comecem primeiro na nossa vida. Então, encerrando aqui esta parte, e aí vem o versículo 30, que diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Eu queria perguntar a você, se você entende de que, às vezes, você entristece o Espírito Santo. Eu não estou fazendo essa pergunta para você me responder, não, mas para você se fazer. Será se você tem esse discernimento que você entristece o Espírito Santo em coisas, em áreas na tua vida? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Versículo 31. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Coisa maravilhosa, irmãos, é o que Deus ele quer contar e fazer com cada um de nós. Você entende de que você é filho da luz? Porque os filhos das trevas, eles nem sabem o que é isso aqui. Porque nós temos o discernimento de nós, muitas coisas que nós vemos de errado na nossa vida, nós íamos consertando. Vou contar mais uma experiência triste da minha vida. Saí daqui, estava de bicicleta, morava no Pinheiro, aí quando chegou ali na encruzilhada, um carro não acende seta, não liga seta, e entra na minha frente, aí eu faço assim, né? Aí quando eu fui ver, fiz assim, era o meu barbeiro, era o irmão que eu conhecia, o irmão que cortava cabelo de mim. Aí eu fiz assim como reclamando, camarada quase que me atropelou. Aí eu tinha acabado de dar um estudo aqui, era uma quarta-feira, isso tem muitos anos, a igreja, nós tínhamos culto de doutrina, e eu tinha acabado de dar um estudo sobre vivendo uma vida no Espírito. E me aconteceu isso. Aí eu fiquei muito triste. Eu falei assim, Senhor, eu estou sendo hipócrita, que eu estou ensinando na igreja como viver uma vida no Espírito, e agora mesmo eu levantei a minha mão, e aí o Espírito Santo, irmãos, que coisa maravilhosa é nós servirmos a esse Deus. Quando você tem relacionamento com Ele, é que aí que vem a mudança. Porque sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Filho, se você não andasse no Espírito, você não ia saber nem o erro que você acabou de cometer. Sabe, aquilo dali me consolou, o Espírito Santo me consolou, que eu mesmo estava chateado com a minha atitude. Mas o Espírito Santo falou assim, filho, se você não andasse no Espírito, você nem ia perceber que você errou ali. Então, queridos, eu e você, nós temos o Espírito Santo. Ele cuida de nós, Ele trabalha na nossa vida. Agora, uma coisa que é importante, não desista de você mesmo. Não desista. Você vai falhar, você é fraco, você pode fraquejar,
Mas não desista, porque Ele não vai desistir de você. Porque muitas vezes a gente tem que, sabe, irmãos, diante de Deus, você pode fazer teatro na igreja para todo mundo e para mim, você pode fazer, mas para o Senhor você não faz, porque Ele tudo vê, Ele tudo vê. E quantas vezes, eu estou dizendo aqui por que a gente entristece o Espírito Santo. Uma vez eu estava, mais um testemunho, eu estava com o meu carro e estava com a carteira, estava com o documento vencido. E aqui no Pinheiro, numa época, quase sempre tinha blitz aqui dentro, ali debaixo da ponte. Aí eu vinha assim, meu Deus, Senhor, me livra dessa, Senhor. Se o Senhor me livrar, eu vou consertar. Irmão, é nisso que a gente às vezes pensa que está falando para o Senhor e que não está mentindo para o Senhor. Que eu falei para o Senhor, Senhor, se o Senhor me livrar, dei de cara com a blitz, se o Senhor me livrar, eu vou consertar. Eu pergunto aos irmãos, passou aquela semana eu me consertei? Não me consertei. Chega outro dia, outra blitz. Aí eu tive que enfrentar e tive que entender que com o Senhor não se brinca. Se você pedir ao Senhor, leve a sério. Não pense que o Senhor é homem para você brincar. Não trate Deus como se fosse um coleguinha. Tenhamos temor. Quando a gente falar uma coisa para Deus, se você está falando que vai se consertar, se conserte. Porque senão a casa cai. Porque senão você vai ser repreendido. E muitas vezes, quando uma pessoa chega a ser repreendida na frente de todo mundo, é porque ele já foi tão resistente ao Espírito Santo. O Espírito Santo falou, e ele não deu ouvido. Então, queridos, quando o Espírito Santo falar, obedeça, não entristeça o Espírito Santo. E eu e você, nós temos o Espírito Santo. Então, ouça o Espírito Santo. E o texto aqui, para encerrar, está dizendo de que toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia sejam tiradas de entre vós. Irmãos, se o Espírito Santo está falando que é para tirar, é porque existe. Então, se existe entre nós amargura, ira, pessoas que estão guardando ressentimentos de coisas passadas, irmãos, se você não remove esses problemas te levam à doença, esses problemas te levam a uma prisão. Irmão, eu e pastor Hamilton passamos 1 ano fazendo curso de cura interior, ao ponto da gente entender que cura interior, você não tem que fazer curso nenhum, você tem que praticar. Eu saí ali na rua, uma pessoa me xingou, eu chego em casa e perdoo, Senhor, perdoa, Senhor. Eu abro meu coração para perdoar. Cura interior é um processo que a gente faz diariamente. É perdoar minha esposa, é perdoar meu filho, é perdoar uma pessoa com quem eu tive um contato na rua. Toda amargura, toda ira, toda cólera seja tirada dentro de vocês, dentro de nós. Por quê? Porque nós andamos na luz. O homem que não anda na luz é que anda engodado por Satanás. É que não sabe, o livro de Provérbios diz de que o justo, ele conhece a luz da aurora, vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito, mas o caminho do ímpio é como uma escuridão, que ele tropeça, ele nem sabe em que está tropeçando. Agora, irmãos, nós somos filhos da luz, nós andamos com o Espírito Santo, ele nos revela, ele nos mostra a vida e o caminho
que nós precisamos trilhar para nós vivermos uma vida abençoada. Versículo 32, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos. O contrário, né? Da gente viver julgando, da gente sendo ruim, né? Muitas vezes, quantas vezes já aconteceu isso comigo, de eu ouvir um testemunho, em vez de ficar feliz, eu ficava triste. Por que eu ficava triste? Porque eu era invejoso. Porque só quem fica triste quando é para celebrar uma vitória, é porque existe a inveja dentro de nós. Então alguém contava que, ganhei uma bênção. Aí eu ficava assim, por que não foi eu que ganhei essa bênção? Quem tinha que ganhar essa bênção era eu, né? O filho do irmão foi abençoado, quem tinha que ser abençoado era meu filho. É assim que vive o invejoso. Mas quando você começa a celebrar a vitória dos outros, a tua vitória também vai chegar. Porque é assim, a nossa vida é assim. Antes, porque nós estamos cumprindo e obedecendo a palavra. Antes, sede uns para com os outros benignos. Nós temos que ser bom, irmãos. É quem anda na luz, quem é filho da luz, quem é filho de Deus. Nós agora precisamos de revelar a natureza que existe em nós, daquilo que nós fomos transformados por Jesus Cristo, nosso Senhor. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E aí eu vou encerrar aqui, que não deu nem para começar a mensagem de hoje, que seria aqui agora, Efésios 5, versículo 8. Mas eu vou encerrar aqui e a gente pode continuar num próximo culto. Porque, irmãos, no ano que o Senhor tem nos dado como mais palavra, a gente não tem que ter pressa para acabar. A gente tem que ter vontade de comer a palavra. Nós temos que ter desejo de aprender, desejo de crescer. E eu entendo, irmãos, que muitas vezes nós ainda não entendemos os mistérios, nós ainda não reconhecemos quem nós somos diante do Senhor, quem você é diante do Senhor, que coisa grande que aconteceu na tua vida, que obra que Jesus realizou na tua vida, e que você é mais do que vencedor. O texto de Efésios diz que porque bendito o Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, nos lugares celestiais. Nós fomos abençoados, irmão. Nós somos para lá de vitoriosos. Nós temos garantido a nossa herança nos céus, a nossa salvação, a nossa vida eterna. A palavra de Deus diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Não pode vir todo mundo contra você. Se Deus está contigo, você não tem o que temer. Ele guerreia as nossas guerras. Ele é o Senhor que está conosco. Irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele possa continuar falando aos nossos corações. E que no temor do Senhor, nós possamos dizer, Senhor, nós queremos mais palavra. Senhor, nós queremos mais de Ti. Senhor, nós queremos viver a Tua palavra. Senhor, porque nós queremos revelar essa palavra àqueles que ainda não as têm. Amém? Amém. Glória a Deus.